Já na Grande Aracaju, o problema é o sistema de integração de ônibus. Os usuários dizem que no município da Barra dos Coqueiros não existe essa integração. E o motivo é a desativação do terminal. A obra que deveria beneficiar a população está abandonada. O terminal de integração Adailton Martins de Oliveira, localizado na Barra dos Coqueiros, tem 2 vias. Mas os motoristas de ônibus são obrigados a trafegar apenas por uma pista, que também é compartilhada por carroceiros, taxistas e motoristas. O motivo é bem visível, os buracos que estão por todos os lados. Está há um bom tempo assim identificado essa estrada aqui e justamente entrando e saindo pelo outro lado. Porque está quebrando os veículos aqui, cada de ter colisões. Segundo os moradores, o terminal está desativado há cerca de 2 anos. De lá para cá, o local ficou completamente abandonado. Para se ter uma ideia, a guarita, que não funciona mais, serve para abrigar moradores de rua e marginais. A ferrugem já toma conta das janelas e da cobertura. Alguns bancos estão quebrados. Os banheiros estão em situação precária. Sanitário levaram pia, que tinha tudo, as caixas d'água. Quem descer no terminal e quiser pegar outro ônibus, também vai precisar pagar outra passagem. Pagamos 2 passagens e fica difícil. Já aconteceu comigo, eu desci outro ônibus, inclusive achei que fosse a mesma coisa de Aracaju, desci. Quando eu entrei outro ônibus, fui obrigado a pagar outra passagem porque o terminal não está em funcionamento. E durante a noite, a iluminação também deixa a desejar. De acordo com o superintendente da SMTT da Barra dos Coqueiros, Alfredo Simões Freitas, o projeto de reativação do terminal de integração já tem orçamento e está pronto. Mas a Prefeitura da Barra quer dividir os custos da obra com as empresas de ônibus. Para isso, entrou com uma ação no Ministério Público Estadual para que seja decidido qual a parcela da responsabilidade das empresas. Só após essa definição, a obra será iniciada. Na Barra dos Coqueiros, os passageiros de ônibus reclamam da demora e da qualidade do serviço prestado. Outra queixa é com relação à falta de estrutura nos pontos de parada. Muitos usuários têm que esperar sob sol por causa da ausência de cobertura nestes espaços. Vida de passageiro de ônibus não é fácil, ainda mais quando é na Barra dos Coqueiros. Para Marciana, a espera é longa demais. Chegou aqui a que hora? Tem umas meia hora, eu acho. Meia hora aqui é precário o ônibus. O vigilante desiste, vai de lotação. Para André, essa demora pode até comprometer o emprego. Eu cheguei no terminal para esperar o ônibus 2 horas e passei meia hora e o ônibus não passou. Aí eu tive que sair do terminal e pegar uma lotação para chegar até aqui para poder trabalhar. E se a gente se atrasar, a gente quem vai perder o emprego ou coisa assim, ou vai ser descontado do salário. Com os atrasos dos ônibus, o patrão de André prefere mandar buscar os funcionários nos pontos. Demora, mas o ônibus chega. Pegamos uma carona com destino a Aracaju. O ônibus está em boas condições. O problema, segundo os passageiros, está na prestação de serviço. Com a demora, na maioria das vezes, quando o ônibus passa, a viagem é toda assim. Os passageiros vão em pé, na maioria das vezes. Quem trabalha já chega cansado, porque vai assim, lotado. E pela manhã ainda é pior. Logo cedo ainda é pior. E tem horários em que os ônibus ficam ainda mais cheios. 7 horas da noite de Aracaju para Barra e 7 da manhã da Barra para Aracaju. Como é que fica? Lotado mesmo, que as pessoas não podem nem entrar. E mesmo assim eles conseguem ainda colocar pessoas dentro do ônibus. Outro problema é a falta de estrutura nos pontos de ônibus. Alguns têm cobertura, outros apenas sinalização. Dona Inês tenta se proteger do sol na sombra do poste, enquanto aguarda o ônibus. Não ficar no sol direto. Quer dizer, não tem nem, olha, cobertura de um lado, como a gente pode ver, olha, e nem do outro lado lá. O outro lado também tem a placa de ônibus, mas também não tem cobertura. Só tem cobertura lá embaixo e ali em cima de um lado, e aqui do outro lado também não tem. E a reclamação de Dona Inês não é à toa. Na estrada que liga Barra dos Coqueiros a Atalaia Nova, não encontramos nenhum ponto de ônibus com cobertura. Resta ao passageiro dar aquele jeitinho. Por exemplo, quem vai para Aracaju no período da tarde, para não enfrentar o sol do lado de lá da pista, atravessa e se protege na sombra da árvore. Dona Marli, que veio do Rio de Janeiro,
ficou na bronca. Tô chorando aqui por causa da sombra, né? Que é muito tempo no ponto. A gente ia pra praia, né? Se a gente quiser ficar no sol, né? O secretário de Comunicação da Prefeitura da Barra dos Coqueiros, Diego Gonzaga, disse que nos próximos 45 dias serão instalados 22 pontos de ônibus com cobertura em todo o município. Sobre a demora dos ônibus, a responsabilidade do gerenciamento das linhas é da SMTT de Aracaju, que afirmou que o número de veículos que rodam na região é suficiente para atender a demanda.